gente, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas. Hoje eu vim fazer um vídeo resposta pra Pan, da TV Garota It, que ela postou um vídeo que ela vai fazer toda semana, uma pergunta por semana, para que a gente possa discutir mais sobre literatura e tudo mais. Então a pergunta que ela postou foi a seguinte: quando você se tornou uma leitora? Muito bem, então eu vou te responder como é que foi que isso aconteceu. Quando eu era pequena, bem pequenininha mesmo, a minha mãe já dizia que eu adorava pegar livros e revistas e ficava passando o dedinho em cima assim, contando altas histórias, né? Eu inventava as histórias porque eu não sabia ler, então eu inventava, mas dizia que estava lendo. Então esse acho que era um gosto já meio natural em mim de gostar de ler. Na minha casa ninguém gosta de ler a não ser meu pai, e isso é bem interessante porque meu pai é o único que só fez até a 4ª série e é o único que realmente gosta muito de ler, que se interessava muito por ciência, ele que assinava as revistas que a gente lia, que era super interessante, as revistas bem legais. E a gente tinha em casa uma coleção daquelas historinhas da Walt Disney que vinha com a historinha com disquinho. Então eu lia muito aquelas historinhas, adorava, tinha umas que eu sabia de cor e salteado, eu sabia até a numeração exata na ordem que foram comprados os disquinhos. E eu gostava muito daquela coleção. Eu não lembro exatamente se eu comecei a ler, se eu aprendi a ler antes de ir para a escola, mas eu lembro que depois que eu aprendi a ler, eu amava ler tudo que aparecia na frente. E eu andava assim na rua assim meio distraída porque eu ficava olhando, procurando tudo que tinha letra para eu ler. Então eu lia placas, avisos, e nisso eu sempre vivia tropeçando, batendo em poste, etc. Era bem avada mesmo. E eu lembro que eu sentava sempre que a gente andava de ônibus, eu sentava na janela do ônibus porque eu queria ir lendo as placas. Só que o problema é que eu lia as placas em voz alta. E aí a minha mãe falava assim, ela me cutucava e falava assim: pare, guria, vão pensar que você é louca. Minha mãe falava assim, muito engraçado. E eu gostava muito também de historinhas em quadrinhos, adorava. Se fosse Mônica, Tio Patinhas, Pato Donald, eu adorava histórias em quadrinhos. Eu infernizava minha mãe porque eu queria que ela comprasse gibi pra mim. E na época a gente não tinha tantas condições assim, então gibi era um luxo, né? Então quando eu ganhava nossa, eu ficava super feliz. Só que o problema é que antes de chegar em casa eu já tinha lido tudo, que eu ia lendo na rua. Então eu lia muito rápido os gibis e aí já não tinha mais gibi quando chegava em casa. Depois eu ganhei, eu não me lembro de quem que eu ganhei meu primeiro livro de verdade, que foi a Corujinha Curiosa. Foi meu primeiro livro assim com uma história mais longa e tal. E depois até a minha mãe acho que doou esse meu livro, esse meu primeiro livro, acho que pra escola, que ela é professora. E depois de um tempo agora, há pouco tempo atrás, que eu consegui de novo um novo exemplar daquele livrinho que é bem antigo mesmo. E a partir daí que eu comecei a ler mais, né? Principalmente quando eu entrei na escola, a partir da 5ª série, porque a gente tinha uma biblioteca na escola. Então para mim era mais fácil, porque eu não podia comprar livro, minha mãe não tinha condições de comprar livro para mim. Então eu pegava livro na biblioteca da escola. E a gente tinha um clube do livro, que a gente tinha, de 15 em 15 dias a gente pegava um livro e tinha que fazer um resumo daquele livro, né? Foi aí que eu acabei lendo O Alienista, do Machado de Assis, que foi uma das leituras mais difíceis para mim, porque na época, 5ª série, eu nem tinha vocabulário para Machado de Assis. E eu lembro que eu tive que ler umas 3 vezes o livro para conseguir entender e poder, né, dizer o que eu entendi do livro. Graças a Deus não foi um trauma muito grande e eu continuo gostando de literatura nacional. Mas era assim que eu conseguia ler, né? Depois eu fiz carteirinha na Biblioteca Estadual do Paraná, que eu morava em Curitiba.
E aquilo ali nossa, aquela biblioteca é simplesmente fabulosa, você fica perdida. O único problema é que eles tinham mania de ficar trocando as estantes de lugar. Então, às vezes eu ia pra lá, eu pegava o número máximo, eram de 4 livros. Então eu pegava esses 4 livros e aí ficava um monte de livros lá que eu queria também pegar, mas não podia. Eu falei, pego na próxima vez. Só que quando eu voltava na próxima vez, eles tinham mudado todas as estantes e eu já não achava mais aqueles livros que eu queria antes, né? Então eu tinha que pegar outros livros. E eu sempre me prometia, quando ia na biblioteca pública, que eu só ia pegar 2 livros, que era mais ou menos o que eu conseguia ler, né, com folga em 15 dias. Só que não, eu não conseguia. Eu chegava lá e eu sempre saía com o máximo de livros. Se o limite fosse 10, acabava saindo com 10 livros. Então o limite era 4, eu saía com os 4 livros. Não adiantava me prometer, eu sempre saía com os 4 livros. E era engraçado, porque às vezes eu conseguia renovar uma vez, só podia renovar uma única vez, depois tinha que entregar os livros. E às vezes já na segunda renovação eu não tinha terminado ainda o último livro. E aí o que eu fazia? Em vez de eu pegar o ônibus e ir da minha casa pro centro para entregar os livros na biblioteca, eu ia a pé. Eu saía de casa, ia a pé para biblioteca, levava mais ou menos uns 50, 60 minutos, quase 1 hora, para chegar até a biblioteca a pé, e eu ia lendo. Eu ia lendo, que daí quando chegava na biblioteca já tinha terminado o último capítulo, eu podia trocar os livros, coisa maluca. E só quando eu realmente comecei a trabalhar, que daí eu comecei a comprar livros. Eu lembro que eu fui sócia do Círculo do Livro, que tinha livros muito bons. Foi lá que eu comprei a minha coleção das Brumas de Avalon. E aí todo mês eu comprava um livrinho e tal, mas sempre tive que me conter bastante, porque se deixar eu exagero mesmo. Desesperadamente, eu sou uma compradora de livros compulsiva, então eu tenho que cuidar desse detalhe, né? Porque além de gostar de ler, eu adoro colecionar. Colecionar coisas, miniaturas e principalmente livros, né? Então, às vezes eu tenho que me policiar um pouquinho. Tanto que esse ano eu prometi que eu só vou voltar a comprar livro em junho, né? Porque eu andei exagerando no final do ano. Mas fazer o que, né? Coisas de gente que gosta muito de ler. E é isso, foi assim que eu comecei a ser uma leitora. Na verdade, eu sempre fui, acho que uma leitora desde que eu nasci, só não tinha ainda o aprendizado, mas já estava na minha alma esse negócio de gostar de ler. E tá aí, Pam, respondida a sua pergunta. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e vamos aos livros, né?